Câmara dos Deputados. É impressionantemente poderosa a Câmara, por isso que nós vamos dar também uma grande atenção ao que vai acontecer lá. A candidatura do deputado Hugo Mota para a presidência da já referida Casa Legislativa conta com o apoio de 8 partidos. Os últimos que anunciaram aliança com esse parlamentar foram o Partido Verde e o PCdoB. A nossa repórter Luciana Amaral tem ao vivo as últimas informações sobre a sucessão na cadeira de Arthur Lira. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui. Boa quinta a todos. Olha, a gente está falando então de 8 partidos que já formalizaram esse apoio ao Hugo Mota, e daí a gente está falando desde partidos da esquerda, da direita e também do centro. Para se ter ideia, tanto o PT do presidente Lula quanto o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro estão neste grupo. Também são as maiores bancadas da casa atualmente. Se a gente for contar todo mundo que faz parte desses partidos, até o momento Hugo Mota já tem o apoio de mais de 320 deputados federais. E isso já é mais da metade, bem mais da metade da Câmara dos Deputados, e é mais também do que o suficiente para ele se eleger. Mas nisso a gente tem que lembrar que o voto é secreto, portanto traições podem acontecer. Até mesmo por isso hoje o Hugo Mota ressaltou que a campanha realmente continua essa conversa individual com os deputados, assim como com as bancadas. E essa rapidez que está acontecendo de um anúncio depois do outro, acontece porque, claro, ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer ficar para trás nos acordos, nas articulações para as melhores comissões, para as melhores relatorias, assim como para os melhores cargos na mesa diretora da Câmara a partir de fevereiro de 2025. Agora, eu quero também chamar a atenção para o União Brasil e também para o PSD. Ambos os partidos ainda têm candidatos a essa sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento pelo União Brasil e Antônio Brito pelo PSD. Até tinha uma expectativa da cúpula do Republicanos, partido do Mota, que o Elmar Nascimento já declarasse a desistência da candidatura dele hoje. Acabou ainda não acontecendo. O que eu apurei é que o Elmar Nascimento e também o Antônio Brito devem se reunir com Gilberto Kassab neste final de semana em São Paulo para tratar do assunto e continuarem as articulações. Mas, por enquanto, sem dúvida, Hugo Mota na frente nessa disputa pela presidência da Câmara. William, volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Daniel Rittner, nós que cobrimos política há muitos anos, há um paralelo evidente entre a carreira de Arthur Lira e a carreira política de Hugo Mota, como que ambos ascendem ao estrelato em rápido espaço de tempo. Arthur Lira, antes de ele ser Arthur Lira, hoje ele é conhecido como Arthur Lira, um nome que inspira até temor por causa da capacidade que tem de pautar assuntos importantes. Ele era um deputado relativamente pouco conhecido, Hugo Mota também. Você tem estado em contato com todos esses personagens, Daniel. Você está acompanhando o dia a dia deles, você está conversando com eles. Que personagem é esse que vem aí agora, Hugo Mota? É uma pessoa extremamente conciliadora, capaz de dialogar muito com personagens da crise que tem rondado aqui a Praça dos Três Poderes, portanto, dialoga bem com o governo Lula, dialoga bem com o Supremo, dialoga muito bem com o PL de Jair Bolsonaro e com o PL raiz, aquele PL mais estilo centrão. Hugo Mota tem prometido, ou acenado pelo menos, com uma série de concessões. Concessões para um lado, cargos para outro. Engraçado que a gente tem falado tanto, né, sobre anistia para os condenados de 8 de janeiro, isso ganha causa muito barulho publicamente, mas tem uma negociação que não é pública, que acontece nos bastidores, que é para quem vai a relatoria do orçamento do ano que vem, quem vai assumir a CCJ, compromissos de quem vai pegar medidas provisórias importantes na relatoria, porque há uma rotatividade entre partidos, e o Hugo Mota sabe costurar isso muito bem, sem enfrentamento. Prioridade, porque o Hugo Mota está com a faca e o queijo para ser eleito presidente da Câmara pelos próximos 2 anos. Prioridade de Hugo Mota, só para a gente conciliar com o que estávamos falando no bloco anterior, que ele já disse a várias pessoas, segurança pública.
Não acho que vai conseguir por tudo que a gente comentou, mas esse é o foco dele para o primeiro semestre de 2025. Bom, a fatura está resolvida, cara. Certamente, William. É muito difícil agora. Assim, na verdade, ele matou o Hugo Mota, o Arthur Lira matou o jogo quando, isso foi anteontem, quando PT e PL, que são as duas maiores bancadas, anunciaram apoio a ele. Né? Para você ter uma ideia, o PL tem 92 deputados e a federação do PT tem 80. E o PT, principalmente, era considerado o grande fiel da balança. O Arthur Lira operou muito. O fato do Arthur Lira ter tirado o debate sobre o PL da anistia ajudou muito, porque tanto o PT como o PL estavam colocando isso na mesa para negociar. O jogo já está, assim, jogado, praticamente. Não há, é muito difícil uma reversão e entrou muita negociação de dinheiro. Não digo dinheiro, eu digo... emendas. Exatamente, porque uma das condições para a União Brasil retirar a candidatura do Elmar, que ainda não foi oficializada essa retirada... Que está ofendidíssimo por causa disso. Exatamente, é entregar a Relatoria Geral do Orçamento de 2026 para a União Brasil. 2026, ano eleitoral, então é um cargo muito importante, muito poderoso. Isso não está batido o martelo, mas está na mesa de negociação. Pergunta difícil para a nossa Thaís agora. Você já pode imaginar qual é. Thaís, eu fico pensando na tua cabeça, como é que ela trabalha quando você ouve o Daniel e o Caio descreverem as articulações políticas em torno do nome. Parece que são articulações pelas articulações, que é um jogo da política pela política. Aí começam a entrar as palavras-chave. Quem é que vai, por exemplo, estar na relatoria de um orçamento? Isso tem enorme importância no tratamento das contas públicas. Aí que vem a pergunta difícil para você, Thaís. Você, como dedicada que é às questões de economia, mas não só delas, quando você vê essa articulação e o surgimento desse novo nome, você imagina o que seja o tratamento da política fiscal ou monetária dos planos de crescimento do país, por exemplo, nas mãos de Hugo Mota? Eu acho que ele vai ser muito parecido com o Lira nisso. O Lira foi bastante pragmático, ajudou o Haddad. É uma pauta do corte de gastos. Vamos lembrar que o próprio Arthur Lira, no meio do ano, começou a dizer, olha, agora está na hora de fazer a reforma administrativa. A gente já deu tudo que vocês quiseram de receita, agora vocês precisam dar a sua parte. Então, eu vejo de tudo que eu já ouvi e me formei sobre o Hugo Mota, tem um pensamento ali parecido. O entrave, William, está nesse tipo de articulação que o Caio trouxe aqui, né? Você passar para um partido que tem até alguma articulação com o governo, mas que tem quadros de muita oposição. E o que nós estamos falando aqui é a relatoria do orçamento no ano que vem, do orçamento para 2026, que é o ano eleitoral. Que tipo de vitória o Congresso vai estar disposto a dar ao governo Lula? Que tipo de separação eles vão fazer daquilo que é fundamental para o Brasil? O Fernando Haddad disse ontem que vai mandar uma proposta de emenda à Constituição para o Congresso Nacional, né? Ele vai mexer em despesas obrigatórias, ele quer mexer no Fundeb, ele quer levar mais gastos para debaixo do arcabouço, ele vai precisar certamente de PEC, além de outros instrumentos. Então, a minha preocupação é esse tipo de articulação. E como eles já vão olhar para 2026, não é mais assim, o que pensa o Hugo Mota. Eu acho que ele tende a ser fiscalista e tentar ajudar o Haddad. A minha questão é o interesse em 2026. Que boas novas eles vão dar, o quanto que eles vão ajudar a Lula para o ano eleitoral. Olha, a Thaís respondeu a vocês dois repórteres por isso com uma pergunta melhor ainda. Vamos lá, Daniel. Você consegue responder a Thaís? Que vitórias, foi a frase dela, que vitórias ele está disposto a dar ao governo Lula? Eu acho que não é tanto ao governo Lula, William, talvez ao mercado, porque se a gente for pensar nos últimos presidentes da Câmara, ia começar por Rodrigo Maia, que ficou bastante tempo. Rodrigo Maia é uma pessoa que fez carreira em algum momento no mercado financeiro, dialogava com o mercado e com empresários, tinha boa credibilidade nesse segmento. Arthur Lira não era assim. Arthur Lira precisou construir o relacionamento dele com a Faria Lima e conquistar o empresariado aos poucos e com medidas que agradavam em algum momento. Lembre-se que Arthur Lira tentou muito emplacar uma reforma administrativa, encontra resistências óbvias neste governo, mas delimitou o terreno ali muitas vezes. Não se mexe em autonomia do Banco Central, não se mexe em privatização da Eletrobras, não há hipótese de reverter a privatização da Eletrobras.
Petrobras. Hugo Motta ainda não tem esse trânsito todo entre o empresariado e o mercado financeiro. Ele precisará fazer gestos da mesma forma que Arthur Lira fez. E esse processo de construção de confiança junto ao mercado, em nome de Hugo Motta, joga a favor dos interesses de Fernando Haddad e da equipe econômica. Responda a Thaís, cara. Eu não tenho, assim, eu acho essas negociações todas muito naturais. E isso é política. São do jogo da política, exato. Assim, há espaços... Não, tudo bem, deixa não, eu dar com uma cutucadazinha, porque você está escapando da pergunta dela. A pergunta dela é a seguinte, você tem aí um personagem que o Daniel descreveu em muitos detalhes, como figura humana, é sempre bom a gente ver a figura humana na frente da gente, que ele fala com o PL e com o PT. Tá, sim. E aí como é que ele vai operar a quadratura do círculo? Mas depende, William. Se ele... Vamos lá. O fato dele ser ungido por PL e pelo PT é justamente, na minha percepção, resultado de uma habilidade que ele tem e que o cargo pede, inclusive, de conseguir transitar entre os opostos. Né? Por isso que ele está lá. Né? Por isso que ele está conseguindo chegar lá com uma antecipação, ungido pelo Bolsonaro e pelo Lula, né? A rigor. Aí o processo de construção de pauta... Aí ele já entra, você vê que o próprio PL da anistia, o próprio PL também não condicionou isso. Aí depende, é uma construção do dia a dia, pauta a pauta, depende da agenda. O próprio Daniel colocou, e é uma apuração, que se trata, ele vai ter um foco muito mais para o mercado, para a agenda econômica. Bom, mas o perfil do Congresso é de centro-direita. Sim, exatamente. Agora, mas o Congresso consegue buscar consenso em agendas econômicas. O Congresso não consegue buscar consensos em agendas de costume. O governo sabe disso e não pauta agendas de costume. Né? Assim, a agenda que deve ser prioritária na segunda metade, eu apostaria numa agenda consensual. E a agenda econômica, ela é muito mais consensual do que as outras agendas, que separam esquerda e direita. E para liderar um movimento como esse, você tem que ter um sujeito que tem que ter apoio dos dois lados, justamente para fazer essa construção política. Mas a agenda econômica, ela é consensual desde que não mexa no terreno deles. Sim. E o Haddad quer pegar boa parte das emendas, quer botar as emendas para dentro dos limites do arcabouço, quer mexer em benefício social, né? Isso tudo, inclusive com a proximidade da eleição, vai ter a assinatura do Congresso Nacional. O Rodrigo Pacheco já falou isso, né? Quem tem que fazer ajuste fiscal é o governo, não é o Congresso. Então, eu não sei, vai ser uma boa briga para acompanhar, porque o tempo para isso está passando. É porque uma agenda que tem convergência entre um Congresso, que é um Congresso de perfil mais liberal, um Congresso de centro-direita, e o empresariado do mercado, é uma agenda que não é de tributação, não é a agenda da equipe econômica, não. É uma agenda de desregulamentação, de aperfeiçoamento de marcos regulatórios, de regulamentação do crédito de carbono. Essa aí pode realmente correr solta com o Hugo Motta.